Pessoal, não é falta de limite, não é birra. Transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição de neurodesenvolvimento que impacta a comunicação, o comportamento e a forma como a pessoa percebe o mundo. Hoje, estima-se que 1 em cada 36 crianças esteja dentro do espectro, segundo dados mais recentes internacionais. O diagnóstico tem crescido, não necessariamente porque há mais casos, mas porque há mais informação e um olhar mais atento para os sinais. E esse olhar também mudou. Quanto mais cedo a identificação, maiores são as chances de desenvolvimento e autonomia. Mas o desafio ainda está no tempo do diagnóstico e principalmente do acesso ao tratamento. Para entender melhor esse cenário, conversamos agora com a neuropediatra doutora Laiana Maciel. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Prazer trazê-la aqui para falar de um tema tão relevante. Esse é um prazer, mais uma vez, estar falando sobre esse tema, principalmente no mês de abril, que é um mês de conscientização sobre o autismo. Então é um prazer, cada vez mais, trazer mais informação, estar mais próximo da sociedade, para esclarecer sobre todas essas questões. A gente começa com uma pergunta fundamental. O que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro do autismo, na verdade, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. São crianças, são pacientes que têm a dificuldade na interação social, na comunicação e têm prejuízos relacionados a isso, além de padrões repetitivos e rígidos de comportamento. Por que ele é chamado de espectro? O espectro, esse nome se dá pelo fato de existir uma diversidade muito grande desses sintomas. Então, a gente tem pacientes com sintomas, desde sintomas leves até sintomas mais graves. Então, diante disso, por isso que tem esse leque enorme de manifestações e de necessidade de suporte de cada um desses pacientes. O que acontece no desenvolvimento neurológico dessa criança? Na verdade, o principal, o cerne mesmo da condição é a dificuldade da interação social. Então, com prejuízos da parte da interação, na parte da comunicação, porque tem áreas da linguagem que também tem prejuízos, e alguns pacientes também têm prejuízo na cognição. Então, tem alguns pacientes que têm, associada à questão do autismo, existe também condições do déficit cognitivo, uma deficiência intelectual associada também. Quais são os primeiros sinais que, aliás, muitas doenças, elas apresentam sinais, outras não. Mas no caso do TEA, quais são os primeiros sinais que os pais devem observar? Primeiramente, o que mais chama a atenção dos pais... E no caso não é uma doença, né? Vamos voltar aqui. Muitos problemas de saúde, eles apresentam sinais, outros não. Quais são os primeiros sinais que os pais devem observar? As crianças com transtorno do espectro do autismo têm uma dificuldade, principalmente da comunicação. Então, os principais queixas que chegam ao consultório são os pais observam que a criança teve um atraso da fala. Esse é o principal. Mas nem sempre criança com autismo tem atraso de fala. Então, vão observar que é uma criança que, às vezes, prefere brincar sozinha, ao invés de estar inserido dentro de um grupo. É uma criança que tem comportamentos repetitivos, às vezes tem movimentos com as mãos de forma repetitiva, anda na ponta do pé de forma persistente, tem o hábito de girar, então esses comportamentos repetitivos. Como também são observados um brincar não funcional. É uma criança que, ao invés de pegar um carrinho e brincar, fazendo com que ele tivesse um movimento habitual do carrinho, a criança, ao invés de brincar com o todo, brinca com a parte, e não dá funcionalidade àqueles objetos. Então, essas são as principais observações que as crianças, que os pais conseguem fazer. Mas também tem muitas sensibilidades, alterações sensoriais, que também chamam a atenção. Uma criança que tem uma seletividade alimentar muito grande,
tem uma sensibilidade ao toque, ao cortar o cabelo, ao escutar barulho. Então, tudo isso é um leque de sintomas e que são vários critérios que a gente tem que observar para realmente dizer que a criança está dentro do espectro. Doutora, você falou aí num sinal que me chama a atenção. Por exemplo, andar na ponta dos pés. Tem problemas, né, do desenvolvimento, do andar, que dizem que o próprio andajar, ele faz com que a criança, após, né, andar de fato, chegar aos finalmente, ela começa a andar na ponta dos pés. Isso não pode camuflar o diagnóstico, esse andar na ponta dos pés, ou precisa-se realmente, para chegar ao diagnóstico, associar todas essas condições? É uma boa pergunta. Porque, na verdade, os pais sempre se preocupam quando vê uma criança andando na ponta dos pés. Mas a criança típica também anda na ponta do pé e que é considerado dentro do padrão normal de neurodesenvolvimento. Mas quando isso é algo persistente e que a gente também vai levar aquele leque de condições, de sintomas que vão ser observados, aí sim a gente considera que está dentro do espectro. Nada isoladamente dá o diagnóstico. Entendi. Doutora, com que idade esses sinais eles costumam aparecer? Dependendo da intensidade, porque a gente sabe que existem os níveis de suporte, algumas crianças com um nível de suporte maior, a gente já consegue observar ainda entre o primeiro e o segundo ano de vida, isso já chama muito a atenção. Mas alguns pacientes, quando tem um nível de suporte 1 e que consegue ter uma funcionalidade maior, a gente acaba observando isso e isso chamando mais a atenção um pouco mais à frente. Mas as crianças ainda na primeira infância, entre 1 e 2 anos de idade, já começa a chamar a atenção e nesse momento já deve sim ser procurado uma avaliação profissional. Quais comportamentos ainda são confundidos como fase ou como birra? Fase e birra. Na verdade, a birra, e assim, às vezes que se confunde dentro do autismo, é uma criança que está dentro do desenvolvimento típico e que eles acabam brincando, quer algo, os pais negam e a criança vai protestar. É uma forma, é uma imaturidade neurológica ainda. A criança está aprendendo a se regular emocionalmente. Então, eles não estão prontos ainda. A gente tem que ter paciência mesmo e ensiná-los que esse momento, que não é algo que nem sempre vai ter, né? Mas, na verdade, o que muda e que o leva a algo que é fora do desenvolvimento é quando existe uma intensidade muito grande de tudo isso. Isso é que chama a atenção. Porque a criança protestar ou querer algo e chorar, isso é mais do que esperado. Entendi. Como é feito o diagnóstico do TEA? Ele é apenas com sinais clínicos, né? Dentro da própria clínica, você consegue chegar ao diagnóstico ou carece de um arsenal de exames, de imagem, enfim? O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é eminentemente clínico. Eu não preciso de eletroencefalograma, a gente não precisa de ressonância magnética de crânio para poder dar o diagnóstico de autismo. A avaliação é clínica, a gente faz a avaliação, a anamnese com os pais e faz a avaliação clínica da criança. Em alguns casos é sim possível fazer o diagnóstico na primeira consulta, porque se a gente conseguir evidenciar todos os critérios diagnósticos, é possível sim fechar o laudo. Mas caso não seja, a gente pede uma avaliação multiprofissional, a equipe multiprofissional fazer um acompanhamento e eles, através de relatórios, a gente consegue fazer essa avaliação em conjunto e assim confirmar ou excluir o diagnóstico. Existe um aumento no número de diagnósticos nos últimos anos, isso é fato, isso é perceptível. Isso reflete uma maior incidência do transtorno ou um refinamento do olhar diagnóstico? Eu acredito que os dois. A gente tem tido sim um aumento, tá, da questão do diagnóstico, porque a gente tem tido mais informação, as informações hoje chegam muito rápidas a gente através de redes sociais, através da internet, a informação está muito mais próxima a todo mundo. Então a gente consegue sim existe esse número aumentado por causa do acesso,
como também existem alguns fatores que a ciência ainda está em busca de compreender o que é esses fatores ambientais que têm influenciado na genética e que têm levado a esse aumento e essas alterações. Pois além dos fatores ambientais, o que você considera, assim, exposição aos fatores ambientais, além da poluição do ar, enfim, quais os fatores que você acredita que podem influenciar nessa predisposição ou na manifestação do autismo? O que a gente tem de evidência científica, tá? A gente sabe que a prematuridade é um fator de risco aumentado, a obesidade também materna durante a gestação, síndrome metabólica durante a gestação também leva a isso, exposição a fármacos anticrise de epilepsia durante a gestação, o ácido valproico tem comprovação científica que tenha levado a um aumento, que tenha associação, mas nada por si só leva à questão do autismo. A gente precisa dessa somatória, da influência dos fatores ambientais com os fatores genéticos. Perfeito. Quais são as principais formas de intervenção hoje? A principal forma de intervenção é a terapia baseada na análise aplicada do comportamento. O principal tratamento é a análise aplicada do comportamento. Então, que esse tratamento ele é baseado nessa ciência, que é a ciência aba, que todo mundo escuta, mas é o que todo mundo escuta falar. Mas que nela, todas as terapias que vão dar suporte para a criança, para desenvolver e estabelecer esse desenvolvimento típico, a gente vai baseado nessa ciência, mas com cada uma das deficiências e cuidados que a criança precisa. Então, se é uma criança que tem uma desregulação emocional frequente, a gente vai trabalhar com um profissional da psicologia. Uma criança que tem um atraso da fala, a gente entra um profissional da fonoaudiologia. Criança que tem uma necessidade de suporte, a criança que precisa um auxílio de autocuidado, que tem uma alteração sensorial. Então, a gente tem um terapeuta ocupacional e que faz um trabalho de integração sensorial dentro disso. Uma criança que tem um atraso motor, a gente tem um psicomotricista para nos ajudar e o fisioterapeuta. E a criança que tem uma dificuldade também escolar, a gente tem um psicopedagogo. Então, você vê que é uma equipe muito grande. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar e que tem que ter um olhar muito apurado para a gente olhar essa criança como um todo. A criança não ser fragmentada em cada uma dessas especialidades. A gente trabalhar todo mundo muito integrado para a gente ter o melhor resultado possível. O autismo, ele é um espectro, mas ele, por ser espectro, ele pode evoluir, ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde, de outros tipos de problemas de saúde. Dentro de todos os estudos que são feitos, a gente sabe que dentro do espectro do autismo, a gente tem alguns fatores aumentados para outras comorbidades. Por exemplo, dentro do autismo, a gente tem crianças é muito maior dentro do público autista, epilepsia, do que nas crianças que não têm. O risco de obesidade, de transtornos de humor, como depressão, como ansiedade, é tudo aumentado dentro desse grupo. Doutora, hoje a gente vê um avanço importante nas intervenções precoces com abordagens baseadas em evidências como a ABA, que você acabou de citar, a integração sensorial e terapias mediadas pelos pais. Na prática, o que realmente muda no desenvolvimento da criança quando essa intervenção começa cedo e o que ainda é muito o que ainda é mito, né? Dentro dessas terapias? Não, na terapia a gente tem sim o máximo de evidência possível e a gente vê e acompanha o sucesso do tratamento de muitas crianças. Quanto mais precoce essa intervenção, que o cérebro está em desenvolvimento e as sinapses ainda estão em formação, a gente sabe que isso, a criança, a gente vê a evolução. E até dentro dos graus, os níveis de suporte, uma criança que estava com um nível de suporte maior, a gente consegue fazer essa estimulação e a criança adquirir habilidades que ela não tinha.
Então, a gente tem sim evidência e comprovação científica, estudos reproduzidos de diversas formas, que tem assim sucesso. E a gente precisa do envolvimento de toda a família, né? Então, a gente precisa do envolvimento de todo mundo, que a gente sabe que isso tem uma diferença bem importante na vida das crianças. Ter o espectro não significa dizer que você vai ser aquela pessoa condenada a não progredir, a não fazer nada. Ao contrário, existem super gênios, né, com autismo, né? A gente sabe, por exemplo, ouve falar que o Elon Musk, por exemplo, ele existe, tem um tipo de autismo. Então, são pessoas, por um lado, extremamente inteligentes, né, doutora? A gente não pode acabar também, às vezes, generalizando, porque depende do nível de suporte. Então, existem algumas crianças com nível de suporte aumentado, nível de suporte 3, que a gente considera que é um suporte substancial e que é uma criança que tem um déficit cognitivo muito grave. Então, esses necessitam de auxílio para tudo. Em contrapartida, quando a gente fala em alguns pacientes, em alguns exemplos como esse que você falou, de pessoas que conseguem ter muito êxito. Eu conheço procurador de justiça que tem o diagnóstico de autismo, mas que eles têm uma condição e têm um cognitivo preservado. Aí esses, realmente, a gente vê que tem um sucesso e tem um diferencial, e consegue se destacar. Mas a gente deve considerar cada um como uma certa particularidade. Como a gente inicialmente conversou, é um espectro, né? Sim. A gente tem desde quadros mais leves até os mais graves. Sim. Existe hoje um movimento muito forte falando em neurodiversidade e inclusão, mas ao mesmo tempo, muitas famílias ainda vivem uma realidade de sobrecarga e falta de suporte. Existe um descompasso entre o discurso e a prática, né? E a gente quer saber se esse discurso e a prática, quando a gente fala de autismo no Brasil, existe realmente esse descompasso? Infelizmente, sim. E muito grande. Eu vivo uma realidade de consultório, como eu também vivo uma realidade de SUS de crianças que vivem no interior e que o acesso é muito difícil. Então, o acesso para chegar ao diagnóstico é difícil, o acesso para o acompanhamento com o neuropediatra é difícil, as terapias muito mais, porque até essa especificação do que é a aba, do que é especializado para a questão do autismo, a gente, quanto mais periférico, mais difícil o acesso. E mesmo estando dentro da capital, a gente sabe que são filas enormes para manter o tratamento, porque quando um paciente ele entra e a gente começa dentro de uma clínica para essa estimulação, há de convir de que a criança ela tem data para iniciar o tratamento, mas a gente não tem data para dar alta. Então, os serviços eles vão ficando inchados. E se a gente dá alta para um paciente e ele não completou o tratamento, eu estou quebrando um tratamento para iniciar outro que eu também não vou conseguir dar essa mesma continuidade. Então, infelizmente, existe uma dificuldade muito grande do acesso, e por isso que a gente aproveita esse mês de abril para a gente batalhar, a gente falar, a gente esclarecer e voltar, porque esse momento é o momento que a sociedade está com os olhos voltados para esse grupo. Então, é esse momento também que a gente vai reivindicar e brigar por esses direitos também. A gente sabe que o diagnóstico precoce muda completamente o prognóstico, mas ele ainda depende de acesso a especialistas, como você acabou de falar, e terapias contínuas. Hoje, uma criança com suspeita de autismo na rede pública consegue, de fato, esse cuidado no tempo ideal, ou ainda estamos falhando nesse processo? A gente tem muita falha nisso. Por isso que muitas vezes, estatisticamente, ontem eu estava lendo uma reportagem e falando justamente do acesso, o baixo acesso ao diagnóstico através do SUS, do Serviço Público de Saúde. E essa busca está sendo mais acessível, os pais têm buscado o serviço particular para poder ter o diagnóstico,
E o que a gente vê que pelo SUS esse diagnóstico é tardio, porque esse acesso é mais tarde também. Então, existe essa demora, tanto para o acesso ao diagnóstico, como também para o início para as terapias. Porque não necessariamente se tem um diagnóstico de imediato, mas quando se vê uma criança com atraso, independente do nome que se é dado para este atraso, ele deve ser trabalhado e deve ser estimulado. Aos poucos, não necessariamente a gente pode dar um diagnóstico de autismo, uma criança com atraso na fala nem sempre é autismo, mas se a criança está sendo estimulada, a gente está aproveitando essa janela neurológica para essa estimulação. Então, através disso, tanto esse acesso às terapias, tanto é terapêutico como é auxiliar também no diagnóstico. Uma criança com autismo, ela pode desenvolver autonomia? Sim, com certeza. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente luta e a gente vem brigando para que isso seja precoce e a gente consiga essa autonomia da criança. Então, algumas crianças, quando você me emociona em falar, porque às vezes eu pego crianças que não falavam e que chegavam pequenininhas para mim e quando eu escuto a vozinha na recepção. Então, isso sim é capaz de mudar. Mas isso é capaz de mudar com intervenção precoce. É isso que a gente sempre fala, intervenção precoce, diagnóstico precoce, o tratamento precoce. Qual o papel da família nesse processo? A gente precisa todo mundo alinhado. Porque não adianta a gente trabalhar com uma criança, a gente está explicando que a criança tem uma dificuldade de regulação emocional e os pais chegarem em casa e ter um ambiente desestruturado. Ou uma criança que precisa de uma imposição, que a gente, certo, que mesmo com a criança tendo autismo, a gente precisa sim que esses limites sejam dados. E com as famílias não conseguir impor limites, a gente não conseguir generalizar esses comportamentos. O que é que acontece com a terapia? O que é que acontece com... O que é que a gente quer que o ambiente terapêutico seja feito? É que tudo que é aplicado dentro da terapia, a criança consiga generalizar em outros ambientes. Então, por que é que a gente trabalha esse controle emocional dentro de uma terapia? Porque a gente quer que a criança vá para uma escola e tenha um conflito com o colega e ele consiga se controlar. Por que a gente trabalha que a criança tenha uma autonomia de segurar uma escova, de pegar uma colher? Porque a gente quer que a criança esteja no ambiente, esteja num restaurante e consiga generalizar esses comportamentos. Então, é para quando a criança esteja em casa, os pais estimularem e proporcionar esses momentos para a criança colocar em prática o que foi treinado nas terapias. Então, a família é substancial, é importantíssimo dentro desse tratamento. Que ela se sinta no meio, né? Exato. Dentro do meio, acolhida, né? Incluída, que é isso que a gente vem lutando por isso. Doutora, ainda existe preconceito em torno do autismo? Muitos. Preconceitos de que todos os autistas são iguais e que não são. Preconceitos em não compreender, em alguns momentos, uma criança que se desregula em um ambiente, uma criança que não sabe esperar numa fila, uma criança que precisa de uma prioridade, uma criança que precisa de adaptação. É isso que as pessoas e que a gente vem lutando para que tudo isso seja compreendido por toda a sociedade. Qual o maior erro das pessoas ao lidar com a criança no espectro? Achar que são iguais e não respeitar essas diferenças e muito mais. Qual é o principal? É não acreditar no potencial da criança. Isso eu acho que é o mais importante. Porque mesmo a criança, dentro do espectro, ela tem sim potencial para desenvolver, ela tem potencial para aprender, ela tem potencial para viver incluída dentro da sociedade como qualquer outra criança. Esse Abril Azul, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão aí nos acompanhando? Que o amor, ele é capaz de superar todas essas diferenças. E que qualquer sinal de atraso do desenvolvimento das crianças, os pais devem sim ser levados em consideração a sua opinião e devem sim entender que aquele sinalzinho que eles estão sentindo, eles devem valorizar e buscar aquilo dali que pode fazer a diferença sim na vida do filho. Estamos chegando ao finalzinho desse super bate-papo sobre autismo e dizer que o autismo não é uma doença a ser curada.
é um espectro, é uma condição que precisa ser compreendida, acolhida e acompanhada. Doutora Laiane Maciel, muito obrigada pelos esclarecimentos. E a você que nos acompanha, informação, diagnóstico precoce e acolhimento fazem toda a diferença. Informação que transforma. Isso é o Clique Saúde. Então, aproveite e se inscreve no nosso canal, no G-Clique TV, acompanha aí nas redes sociais, o @cliquepb_, Mércia.Dantas, Dantas com 2 S. Espero por você no próximo episódio e lembre-se também de enviarem o link para quem precisa saber mais sobre o autismo.